Boa noite, sejam todos bem-vindos, especialmente aqui quem chega aqui a primeira vez, quem nos acompanha pela internet também. A gente sempre faz uma apresentação, até para quem chega aqui a primeira vez na casa e para nós demonstrarmos como é o nosso funcionamento. Todas as atividades nossas, elas estão no site www.casadocaminhosantana.com.br. Ali tem tanto as atividades da área social, como também em relação às palestras e também em relação às assistências espirituais. No mural que antecede aqui a sala, os horários das palestras também, eles estão afixados também esses horários. Sexta-feira é o dia que nós tratamos o pessoal de dependência química. Nesse trabalho, é um trabalho para o dependente e também para o familiar. Se o dependente não puder vir, o familiar pode participar representando ele. Em todos os dias, com exceção de sexta, nós temos as palestras. A palestra ela corresponde a um tratamento espiritual. Quem quiser fazer um tratamento regular, tem que chegar 30 minutos antes do início da palestra, vai conversar com o trabalhador de plantão, que ele vai orientar como funciona o tratamento espiritual. Tem uma novidade aqui, que é justamente uma orientação da casa. O Espiritismo ele não tem nenhuma prática, ou melhor, ele não tem nenhum protocolo religioso, mas nós temos uma prática chamada Evangelho no Lar. O Evangelho é semelhante ao que é feito aqui na palestra, ou seja, nós vamos escolher um dia, nesse dia vai ser feita a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, e o roteiro ele é bem simples. A gente vai iniciar com uma prece, se escolhe um ou dois trechos do Evangelho, depois na sequência são feitos os comentários daquele texto, vibrações e prece final. Essa prática ela serve para fazer uma harmonização no lar. Agora é importante duas coisas, ter disciplina naquele dia e naquele horário, e uma coisa também que é muito importante, não é um trabalho mediúnico. Então é um trabalho exclusivamente de estudo. Toda ação, todo trabalho mediúnico, ele só pode ser feito em casa espírita. E dentro disso também nós temos duas atividades sociais. Uma que é a entrega de cestas básicas, nós atendemos 87 famílias, aqui é um pedido de colaboração. Quem puder nos doar qualquer alimento não perecível, isso nos ajuda na composição da cesta. Um segundo trabalho que nós temos, e aí eu convido como voluntário, quem desejar, é a entrega de lanches aos moradores de rua aqui da Zona Norte. Esse trabalho ele inicia a partir das 16h30. Então, quem tiver interesse em participar como voluntário, aqui, se eu não me engano, acho que é o Daniel que que é o coordenador desse trabalho. Basta vir na casa e aí já vai poder participar também como voluntário. Nós temos um evento anual, que é uma viagem, que ela é para Araxá e Sacramento. Ali tem um trabalho social feito pelo Tadeu, que é um hospital que ele atende vários moradores da região. Vamos fazer essa viagem. Ela vai acontecer, a partida dela é no dia 6 de setembro e o retorno é no dia 9 de setembro. Quem quiser reservar, saber os valores, as condições, basta procurar também no plantão de atendimento. E, por fim, o que nós vamos fazer agora é a nossa preparação de ambiente, que é semelhante ao que vocês vão fazer quando fizerem o Evangelho no Lar. Então, vou pedir a todos que desliguem seus celulares e vou fazer um convite para que, nesse momento, nós possamos levar o nosso pensamento ao alto, vamos harmonizar esse ambiente que já está harmonizado também, e nós vamos rogar ao alto e pedindo ao Pai que nos dê força, que nos dê luz, que alimente aqui a Simone, que vai ser a palestrante do dia de hoje, e nós vamos pedindo ao Pai força, equilíbrio e tranquilidade, que nesse momento, que é um tratamento espiritual, que todos aqui estão sendo submetidos, Jesus possa, através da sua equipe amiga, avaliar as nossas necessidades e, como ele sempre dizia, que quando 2 ou mais pessoas aqui estivessem, ele estaria presente. Então, nesse momento, entregamos ao alto as nossas dores, as nossas dificuldades, na certeza que o Pai estará presente aqui conosco. Que assim seja, com a graça de Deus. E como eu falei, a casa... Nós temos a palestra de hoje,
E a Simone, nossa querida amiga, ela vai falar sobre O Talento Esquecido, Chico Xavier Emmanuel, Revista Reformador. Então, uma boa palestra a todos. Boa noite a todos, bem-vindos à casa mais uma vez. Antes da gente falar da palestra, e ao mesmo tempo já falando, né, já entrando no tema, eu preciso lembrar uma coisa que o Sidney falou. Eu não sei se todos fazem o Evangelho no Lar, se não fazem. É muito interessante que comecem a fazer. Fora do atendimento do Evangelho, qualquer trabalhador pode indicar como fazer, mas eu preciso ressaltar um ponto que às vezes a gente não lembra quando vai fazer o Evangelho. Quando você faz o Evangelho, você ativa o auxílio do plano espiritual para o seu lar, muitas vezes para o seu prédio, o foco de luz vai atingindo todo o prédio, então a harmonização que você faz é do seu apartamento, da sua casa, às vezes da sua rua, tamanho o grau de proteção que a gente adquire durante esse Evangelho. A espiritualidade superior vem em nosso auxílio durante esse período, retorna quando o Evangelho termina, mas o ambiente fica em proteção. Então, assim, é um favor, entre aspas, né? Um benefício nosso, um benefício para os nossos companheiros de moradia, vizinhos. Vocês não têm ideia, assim, a espiritualidade avisa sempre. Se todo mundo fizesse o Evangelho lá, você imagina o foco de luz que geraria em todos os lados, para o seu lar e para os vizinhos. É muito importante esse procedimento, e é muito importante que a gente lembre do horário e do dia certo, porque nesse dia e nesse horário a espiritualidade vem em nosso socorro. Então não dá para ser qualquer hora, estou a fim de fazer. O que não impede de a gente fazer as orações, da gente fazer as nossas preces, da gente fazer as nossas leituras em qualquer hora do dia, mas o Evangelho com o dia certo. Por que eu estou falando tudo isso, que pode ser que não tenha a ver com o tema, mas tem, que é em relação ao texto de hoje, que basicamente fala do talento que a gente não aproveita, o talento que a gente menos aproveita, e depois é o que a gente mais tem dificuldade de repor nas nossas existências, que é o tempo. O Emmanuel tem uma característica que é ser muito disciplinador, vamos colocar assim, né? E é delicioso exatamente por isso, porque ele vem lembrar a gente daquilo que a gente, por encarnações inteiras, foi perdendo através da preguiça, do ócio, do descaso, do deixa para depois. E o Emmanuel fala muito disso, retomando muitas falas de Paulo de Tarso, que foi o apóstolo que mais dedicou parte da sua oratória para o aproveitamento do tempo, né? O que ele mais fazia ênfase em relação a ele, em relação às comunidades, que aproveitassem o tempo em favor de Deus, né? Colocando o tempo a favor de Deus. A gente tem vários recursos durante a vida. A gente tem a inteligência, a gente tem o recurso financeiro, a gente tem o equilíbrio espiritual, a gente tem o conhecimento. E a gente, todas as vezes que vai acumulando esses dons, vamos dizendo assim, a gente parece que esquece que esses dons são empréstimos. Nós temos hoje, por benefício de Deus, para que a partir daí a gente faça algo com isso em relação ao próximo. Não adianta ter absolutamente nada se esse algo não converter em prática em favor de outras pessoas. Ele passa de dom a uma maldição, né? Vamos colocar assim. Não adianta eu ter dinheiro. Às vezes as pessoas falam assim, o dinheiro é uma maldição. Quem tem dinheiro, o dinheiro corrompe. Gente, o dinheiro, como qualquer outra coisa, ele não é bom nem ruim. Não existe o bom ou o ruim, né? Existe o ser humano. E o ser humano que faz uso daquilo que está na mão. Então, o conhecimento, bem utilizado, ele leva luz, ele leva esperança, ele engrandece o seu cérebro, engrandece o seu espírito. Mal utilizado, ele leva criaturas inteiras para caminhos não muito bons, de futilidade, do cotidiano já mal baratado, assim, perdido. O dinheiro é a mesma coisa. Bem utilizado, ele leva recursos de auxílio a muita gente.
auxílio para coisas que a gente ainda não percebeu porque a gente nunca precisou faltar. A gente nunca sentiu a falta de algumas coisas. Então, a gente não dá valor a uma comida quente, a uma cama quente. O dinheiro pode auxiliar nesse sentido. Mal utilizado, ele é fonte interna de egoísmo e de orgulho. A pobreza é a mesma coisa. Ela pode gerar em você a humildade, o entendimento, mas também pode gerar em você a revolta, a angústia. Então, é sempre o ser humano que precisa modificar a conduta para lidar com esses dons que recebe de Deus de maneira provisória. E a gente lembra que a melhor forma de aproveitar esses dons, a melhor forma de lidar com essas coisas tão boas que Deus nos oferece a saúde. Olhando aqui, eu acho que está todo mundo bem, conseguiu chegar aqui, 2 pernas, 2 braços. O que a gente faz com isso? O que a gente está fazendo em benefício do próximo com as coisas que a gente tem? Eu enxergo, eu consigo falar. O que eu estou fazendo na minha fala? O que eu estou fazendo nos meus olhos? Então, como é que eu estou vivenciando esses dons que eu recebo de Deus? E o que esses dons estão se revertendo em favor de outras pessoas que precisam muito mais do que nós? A melhor forma de fazer isso passa por uma lei divina chamada lei do trabalho. E a lei do trabalho, ela dentro dela tem uma coisa chamada aproveitamento do tempo. O trabalho é tudo aquilo que eu faço em favor do próximo. A gente não está falando aqui de trabalho remunerado, mas trabalho que eu pego o meu tempo e utilizo em favor de outra pessoa. Nas mais variadas condições, uma palavra, um gesto, um auxílio financeiro, um abraço, um telefonema, enfim. Como é que eu utilizo o meu tempo para gerar trabalho em favor de outras pessoas? Se é uma lei divina, o ócio é uma das coisas que a gente mais deve combater. Porque no ócio, eu dou vazão, no meu entendimento, a tudo aquilo que eu preciso esquecer, que é o que eu era antes. Basta a gente estar desocupado que a cabeça começa a ir para lugares que não precisa. Ter ideias que a gente já fala assim, eu não acredito que depois de tanto tempo numa casa espírita, ou tanto tempo numa igreja, tanto tempo numa instituição religiosa, eu ainda penso isso. É só a gente descuidar. É só dar 5 minutos de ociosidade para o seu cérebro para você ver que ele vai para lugar não tão bom. Ele lembra daquele desafeto, ele lembra daquela questão que está te incomodando. Então, o trabalho é o antídoto para esse tipo de conduta que a gente tem, que é o descuido em relação ao que a gente tem de benefício. Quando a gente fala do aproveitamento do tempo, a gente fala do aproveitamento do tempo em todos os sentidos. Mas o aproveitamento do tempo, ele não exclui o descanso. Ele só exclui o ócio, o que é completamente diferente. Descansar é necessário. O tempo do descanso extrapolado, ele vira ócio. E o ócio é tempo perdido em relação ao seu crescimento espiritual. Eu só cresço a partir do bem que eu faço e a partir do que eu leio, do que eu estudo. É só assim que eu cresço. Então, eu devolvo para Deus o meu espírito mais evoluído intelectualmente e mais evoluído moralmente. O que eu fiz com que eu consegui amealhar na minha vida? Não de matéria, não de absolutamente nada, mas o que eu fiz no meu espírito melhor? E a melhor forma de responder essa pergunta é lembrar, conseguir fazer um apanhado na sua mente de memória do que você fez de bom, do que você conseguiu levar de bom, de como você aproveitou o tempo, de quanto você pôde ajudar as pessoas sem pensar em si em termos de problema. Porque é assim, lamentavelmente, a gente só lembra de ajudar os outros quando está com tudo certinho na nossa vida, né? Então, assim, eu vou ser voluntário para distribuir alimento, mas espera só eu resolver meu problema financeiro, que aí eu vou ter tempo para ir no sábado à tarde com o pessoal da Casa do Caminho levar o lanche. Eu vou assistir a aula no centro espírita, mas eu estou com problemas em casa. Quando eu resolver todos os problemas da minha casa, aí eu vou ter aula. Se a gente esperar a solução de problemas para usar melhor o nosso tempo, a gente vai perder o tempo e vai ganhar problemas.
Normalmente acontece o contrário, eu só me desvencilio dos problemas a partir do momento em que eu esqueço as minhas dores, os meus problemas e vou fazer alguma coisa em benefício do outro. Normalmente as pessoas falam assim, mas como é que você consegue dar conta de fazer uma coisa e outra, tá em tantos lugares? Se a gente parar para ficar curtindo a própria dor, o próprio problema, a gente perde a oportunidade de crescer em favor do outro e se torna 2 vezes mais egoísta. Por isso o trabalho, o aproveitamento do tempo, tira você do egoísmo pessoal. Toda vez que eu penso primeiro no meu problema e não no problema do outro, eu estou crescendo em egoísmo. E egoísmo a gente já tem demais. A gente, por essência, é egoísta. A gente só lembra do outro quando aparentemente a sua vida está ótima. Aí você lembra que eu tenho um tempinho para conversar com o Luiz, mas o Luiz me procura para conversar agora, o problema é agora. Eu falo, Luiz, olha, eu estou com um monte de problema também, me procura semana que vem. Eu não sei como é que o Luiz vai estar na semana que vem, porque o problema que ele precisava de auxílio é agora. Então o Emmanuel coloca muito no texto, e Paulo de Tarso fala muito, o aproveitamento do dia de hoje para que o dia de amanhã seja melhor para você. O de hoje pode estar sendo difícil, porque lá atrás você não usou melhor o seu tempo, como você deveria. Por isso o de hoje não está fácil. Então faz o de hoje melhor, para o dia seguinte ficar melhor. Isso não quer dizer que nesse planeta, eu espero que vocês já tenham tomado ciência disso, a gente vai ter felicidade o tempo inteiro, a qualquer hora. Esse não é um planeta para isso, gente. Mas é um planeta de pessoas que batalham muito, de amigos, de pessoas queridas, de gente que faz o esforço danado para ser melhor. Mas não é um planeta de passeio. Não é um planeta em que a gente vai estar aqui, como às vezes eu escuto as pessoas falarem, eu quero ganhar na Mega Sena para não fazer nada. Cara, eu rezo tanto para que não ganhe, porque, pensa, já vai estar com dinheiro na mão, que já vai ser o recurso parado, né? O recurso de auxílio, de novo, né? O dinheiro em favor do outro. Já vai estar com aquilo contaminado na mão, ganhando ali débitos para outras vidas tremendos. E depois, para não fazer nada, para pegar o seu tempo e ficar com as perninhas para cima, é esse o nosso sonho de consumo? A gente quer ir para o céu para ficar tocando harpinha? Ou a gente quer ir para o céu para continuar trabalhando por outras pessoas que precisam de nós, assim como outros batalham por nós? Eu estava conversando agora com a Daniela, que é uma amiga tão querida, e a gente estava falando disso, quer dizer assim, que conforto gostoso saber que do outro lado as pessoas queridas continuam cuidando de nós. Isso é trabalho, isso é aproveitamento do tempo. Os entes queridos que estão do outro lado, em condições melhores, estão em trabalho, gente. Estão aproveitando o tempo inteiro. Não tem ócio. Estão utilizando o tempo em favor do aproveitamento de si próprio e de quebra cuidando da gente. Ainda de quebra mandando mensagem, avisando que está tudo bem. E a gente quer o ócio. A gente quer ficar aqui sem ler um livro que preste. Porque também tem essa, né? Porque para ler porcaria, só por Jesus. Dizem as línguas que eu leio muito. Línguas ruins. Mas você não fala nada, você é boazinha. Mas, gente, assim, o livro, ele ilumina a nossa alma, um bom livro. E ele faz a sua cabeça funcionar numa velocidade tal que você se sente em débito com o próximo. Você aprende, você se sente quase que obrigado, você sente uma obrigação de tirar tudo aquilo que você leu e levar, informar e ajudar e iluminar outras pessoas. Faz um bem tão grande para a alma que você fala assim, tem que ser. O livro faz você rever a sua conduta moral. O bom livro. Ele dá aquele puxão de orelha e fala assim, você está indo para o caminho errado. E ele está avisando pelo bem. Tem muitos queridos, que gostariam de não ter me conhecido. Porque dizem que eu fico dando bronca.
Mas, gente, o tempo é tão curto, a encarnação é tão pequena. Depois a gente desencarna e fica lá do outro lado doido para voltar, para corrigir, para não sei o quê. E já não dá mais, demoram tanto para conseguir. Eu quero vir com a Mônica já está lá na frente. Eu quero atormentar a Cíntia no México, mas não vai dar, ela já está no México, eu não posso. Então, gente, o tempo de agora é tão importante para a gente utilizar em favor do outro, em favor de si próprio com os estudos, em favor da prática do bem. Não sei se vocês já fizeram esse exercício, mas vai um conselho. Chega no fim do dia e fala assim, quem eu consegui aliviar hoje? Uma pessoa. Que gesto que eu fiz, que palavra que eu levei, como é que eu aproveitei meu tempo, como é que eu tornei a vida de qualquer pessoa melhor. Deve ser tão triste chegar no final do dia e falar, eu não ajudei ninguém. E deve ser mais triste ainda justificar. Mas eu não ajudei ninguém, mas você não sabe, Mônica, eu estava com tanto problema em casa. Porque também ainda tem essa, né? A gente, além de não usar melhor o tempo, não ajudar o outro, ainda fica disputando a dor com o outro. O coitado chega para contar um problema, mas você não sabe de nada, você precisa ver o meu problema. Gente, isso aqui não é uma disputa de dores, é uma disputa de favores. A gente precisa se colocar em favor do outro. Se a gente tiver que disputar, vamos disputar quem faz melhor o bem em relação ao outro. Nós ainda não percebemos, mas a gente está numa malha, né? Fluidicamente, tudo é Deus, né? Como disse o Amir. A gente está ali imerso. Significa que se eu não batalhar o tempo inteiro para todo mundo ficar feliz, eu não vou ficar. Porque enquanto tiver uma pessoa triste, uma pessoa passando por dificuldades, a energia que ela vibrar nessa malha vai chegar para mim. Então, ser bom é uma questão de inteligência, como diz o Amir. Perdoar é uma questão de inteligência. Não porque a outra pessoa vai ficar aliviada de ter que acertar o que ela fez, mas porque você fica. E aí a malha que você está fica mais limpa. A gente vinha falando no carro, como está difícil a psicosfera nesses últimos tempos, né? Em questão de política, então, está dando medo. Porque é tanta vibração ruim, é tanta disputa, é tanta tristeza, é tanta intolerância em relação ao outro, que a gente vai ficando um pouco assustado. Tudo isso, gente, vibra para a psicosfera, né? Tudo que esses pensamentos que a gente tem, vai tudo para a psicosfera. E a psicosfera, eu lamento dizer, é onde a gente está. Então, se eu vibro e volta para mim, eu não entendo como é possível que a gente ainda faça isso. Eu vibro mal, o mal fica na psicosfera onde eu estou. Eu estou aqui, é como se eu estivesse poluindo o ar que eu vou respirar. Então, o tempo inteiro, a espiritualidade, o Emmanuel falava muito isso para o Chico. Você não tem nada para fazer, vibre o bem. Não consegue vibrar o bem? Você olha uma notícia ruim, uma pessoa que fez uma coisa muito terrível, você não consegue vibrar o bem para ela, faz uma oração para Deus, não vibre o mal. Você já imaginou quanta gente vibrando mal para esses políticos todos? E vamos combinar, de mal eles já têm bastante. E eles não chegaram lá à toa, eles chegaram com a nossa permissão. Então está todo mundo junto. Nessa doutrina, é uma das coisas mais bonitas, é isso, está todo mundo junto. Aproveitando o tempo, eu vou tornando esse junto o mais prazeroso possível. Eu vou me tornando útil, eu vou me tornando... É tão bom a gente deitar a cabeça no travesseiro, morta de cansaço, mas sabendo que fez tudo o que precisava fazer naquele dia. Eu consegui fazer isso, olha, demorou, eu não consegui juntar dinheiro para a cesta básica que a gente ia doar, mas deu para dar uma remendada, um arroz, um feijão, um sal, e a gente conseguiu levar. Uma pessoa que te dá um abraço fraterno. Aquele dia que você está muito difícil, que você fala assim, hoje está difícil de eu levantar. Toca o telefone, toca a campainha, a gente manda mensagem, vamos levantar, aparece do nada aquelas pessoas avisando, vamos, a vida está aí. É gente aproveitando o tempo e dizendo para você que você não tem o direito de não aproveitar o seu. Depois a gente vai precisar dar conta de Deus.
explicar para Deus por que você não foi útil. Aí ele vai dizer, você não foi útil com as 2 pernas e os 2 braços que eu te dei? Então, na próxima, você vai ter que ser útil sem os braços. Ele vai tirando. Tá fácil? Ele vai tirando. Então agora tá todo mundo bem, gente. Tem tanta coisa para a gente fazer. Tudo menos o ócio. Tem tanta gente precisando de ajuda, nas mais variadas condições, que vocês não têm nem noção. Se eu não posso ir tão longe, muitas vezes o auxílio que eu preciso ministrar no meu tempo está do lado, está dentro de casa. É muito gostoso a gente aproveitar o tempo com pessoas queridas. Conversar com amigos é muito gostoso. Isso é um aproveitamento do tempo. Faz bem para a alma, renova a alma. Ganhar um abraço, renova a alma. Ler, renova o espírito. Agora, tudo isso, sem ser colocado em favor do outro, não vale de absolutamente nada. Ler demais, sem ajudar o próximo, vira orgulho. Ter todo o conhecimento espírita, crescer em moral e não ajudar o próximo, vira egoísmo. E nós já temos demais dos dois. Então, todas as vezes que Deus oferece para a gente o trabalho, que bom. Ele está confiando em você, Ele está vendo que você tem condições. Está difícil a sua vida, tem muito trabalho, que bom. Deus está achando que você tem condições 1000 para aquilo. Deus te deu o encargo de ter alunos que reclamam no final da aula? Que bom. Sinal que a gente está estudando. E a gente está interessado. E a gente tem condições todos os dias de ser um ser humano melhor com esse conhecimento que eu vou adquirindo. A doutrina espírita, eu vou encerrar. A doutrina espírita, ela tem 2 calços colocados pelo Espírito da Verdade. Um deles é o estudo e a outra é a prática do bem. Ele fala isso o tempo inteiro no capítulo 6 do Evangelho. Deixo-vos 2 mandamentos. Amai-vos e instruí-vos. Ele não falou só para amar. Ele falou para... Essa coisinha que fica chacoalhando na sua cabeça, que é o cérebro, ele é um músculo. Como qualquer músculo que você alimenta, ele engrandece, ele fica mais vistoso. Você vai fazer academia, seu braço fica musculoso, seu cérebro também. Coisas que você lia antes, agora você não lê, porque você não considera tão boas. Mas para isso você precisou ler, você se esforçou. Muita gente fala que eu não sou normal porque eu tenho uma memória muito boa. É uma praga, essa memória. Mas ela é um exercício. Como tudo na vida, gente. Agora, dizer que eu fico para a próxima... Não, olha, nessa encarnação não vai dar mais para fazer, não. Deve ser muito triste. Porque todo dia é dia de uma encarnação nova. Você acordou, você recebeu uma reencarnação. O dia anterior foi difícil, esse vai ser melhor. Tem 2 semanas que eu não consigo chegar aqui por causa da chuva. Eu moro longe. E a gente vinha reclamando no carro. Tem 2 semanas que a gente não consegue chegar aqui. E aí a nossa amiga Pamela encerrou o assunto e falou, agora vamos focar no hoje. A gente conseguiu chegar hoje. Olha que legal. Para que a gente vai ficar na lamúria do que não aconteceu, do que não deu? Eu posso fazer agora. Eu não trabalhei até agora, eu usei mal meu tempo até agora, eu não li até agora. Vamos fazer daqui para frente. Quanto tempo mais você tem para aproveitar isso? Se você não fez até agora, vamos para frente. Quando Jesus foi lá falar com Pedro, ele não estava interessado que Pedro tivesse negado 3 vezes e abandonado ele. Ele não mandou olhar para trás, ele mandou olhar para frente. Quando ele foi lá chamar Paulo, ele chamou com gosto. É para frente que você tem que olhar. Alguém já leu um livro que chama Sexo e Destino, do André Luiz? Sexo e Destino, da coleção André Luiz. É o penúltimo livro da coleção. Belíssimo. E eu vou encerrar com a história desse livro pelo seguinte.
o aproveitamento do tempo torna santos. Eu não gosto muito dessa expressão santo, né? Porque a gente não é católico, mas torna o espírito elevado, o mais elevado possível. O espírito elevado é aquele que aproveitou melhor o seu tempo para fazer o melhor que pôde. E a gente sempre acha que é tão difícil a gente se tornar espírito elevado, porque os nossos modelos estão tão distantes da gente, né? Não estou nem falando de Jesus, vamos pegar aí um Francisco de Assis, vamos pegar uma Maria Madalena, pegar o próprio Paulo de Tarso, né? Você fala assim, é muito longe para mim. E aí eu vou falar para vocês a historinha desse livro, para que vocês vejam e ganhem forças, que não é tão difícil assim, nem está tão distante de nós. Uma das personagens desse livro se chama Cláudio Nogueira. Ele começa o livro sendo uma criatura muito ruinzinha, muito baixa, muito Gregório. E ele termina o livro, gente, a mudança dele em 2 anos de narrativa é um negócio espetacular. Ele foi tocado pela dor extrema, uma dor muito violenta, a perda de uma filha. A partir da perda dessa filha, ele vira, ele faz assim, ó, pega a chavinha do mal, dá a guinada para o bem. Em 2 anos, uma pessoa como qualquer um de nós, que saiu de uma situação muito complicada, para o trabalho exclusivo do bem, a ponto de oferecer a vida pela outra filha. É impressionante o quanto a gente alega ignorância, alega preguiça, alega qualquer coisa para não fazer nada. Mas dá para fazer, gente. É difícil? É. Mas quanto mais eu achar que é difícil, mais difícil vai ficar. E é bom demais saber que a gente tem a espiritualidade para pegar a nossa orelha e conduzir no caminho certo, quando a gente vai para o caminho errado. Obrigada. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum esclarecimento, alguma crítica, sempre relacionada ao tema? Faz, Gustavo, faz. Eu vejo que você está ali no afã, né? Quantas pessoas refletem um pouco, fazendo um pequeno contraponto aí no que você disse. Às vezes a pessoa vem numa casa espírita e se empolga muito. E o cara quer fazer tudo. Quer aplicar passe, quer ler toda a codificação. Enfim, o cara só falta viver dentro da casa espírita. Só que com o tempo a pessoa reduz isso. Aí dentro do que você falou, tem que haver um certo equilíbrio, tem que haver uma certa tranquilidade naquela história. Fazer uma coisa de cada vez, fazer bem feito, não se deixar levar pela empolgação. Então, assim, o equilíbrio, ele é o foco para tudo, né? Qualquer coisa, saiu do equilíbrio, ou para mais ou para menos, a gente está encrencado. Ou porque fez demais, ou porque não fez nada. Então, o equilíbrio é sempre o nosso sonho de consumo, aquilo que a gente precisa buscar para poder encontrar tranquilidade. Eu gosto muito de pensar na ideia do estudo como sendo algo galgado degrau a degrau. Né? A gente começa com um livro, com outro. Às vezes a pessoa gosta mais de determinado autor, vai para aquele autor, sempre coisas mais sérias, até ir subindo o grau de dificuldade. Quando a gente entra numa casa espírita, poucas pessoas têm noção do que acontece na casa espírita. Então vem muito iludido, vem por um problema, vem por um desespero, vem por uma dor. E vem muito iludido também do que acontece de verdade num centro espírita. As pessoas, quando vêm num centro espírita, ela acha que ela vai entrar, aquilo ali é um portal. Né? Passou, vira anjo, você deixa o rabinho do diabinho de fora, e aqui você vai sentar que nem um pachá, e a espiritualidade superior vai fazer tudo por você. Pronto, podem cuidar de mim. Então, se vira de lado, pronto, cuidaram desse lado, cuidam desse e tal. E aí lá fora eu não preciso fazer mais nada. Essa coisa de ler, eu até fico feliz quando as pessoas ficam querendo ler tudo de uma vez, é melhor do que não ler nada. Mas poucas pessoas se interessam pela leitura. Mas o ideal é que a gente comece paulatinamente, né, pela área que quiser. Mas, por favor, leiam Kardec. A gente está seguindo o kardecismo, né? Como é que alguém não lê Kardec?
Mas vão tentando intercalar uma coisa e outra. Faça um curso, o livro é difícil. Procura um curso que esteja dando sobre aquele livro, onde outras pessoas conversem. Sempre é muito enriquecedor. Mas voltando ao equilíbrio, quando a gente entrar numa casa espírita, eu espero que você já saiba, mas vale o recomeço da ideia. A espiritualidade superior, muitas vezes, vem nos atendendo desde casa. Tá? Eles vêm nos acompanhando desde casa. Principalmente se o nosso pensamento já estiver focado no trabalho que acontece aqui. A partir do momento que a gente entra ali, eles vêm em nosso socorro, ajudam muito, verificam os nossos problemas, entram. Por isso é importante o momento que a gente chega aqui e fica em oração. É o momento em que a gente se liga com eles, para dizer, olha, está acontecendo isso, estou precisando disso, eu quero agradecer isso, que eu também espero que vocês façam, não só é só sessão pedinte. A gente ouve o Evangelho e já vai refletindo. Toma o passe, sai. Quando sai, aí é que a brincadeira começa. Aqui é uma delícia ser espírita. Vamos ser espírita lá fora. No trânsito, no chefe, no inimigo, no político, no vizinho. Aí é que o negócio pega. Então, não adianta nada chegar aqui, ouvir o Evangelho, tomar o passe, sair e lá fora se tornar a mesma pessoinha cretininha que você era quando você entrou aqui. Eu continuo sendo egoísta, eu continuo sendo orgulhoso, eu continuo passando por cima do meu próximo, eu julgo o tempo inteiro. O que adianta, gente? A energia do passe, ela não é um milagre. Você retém a energia se você fizer por onde. Se não, projeta no coronário, num instantinho saiu pelo pé. Aí as pessoas falam, não, eu frequento uma casa espírita há 10 anos e nunca mudou na minha vida, nada. Cara, forte, né? Não vai, o trabalho não é forte. Eu quero ir numa casa que seja forte. Eu trabalhava numa outra casa espírita e a gente ria muito. O meu grau de paciência é assim, ó. É uma das virtudes que eu vou demorar um tanto para conseguir. E eu ficava, às vezes, na entrada e as pessoas entravam, era batata. Era difícil o dia que não chegava alguém dizendo assim, eu vim tomar o passe, eu vim me limpar. E eu já fechava o olho e falava, Senhor, Simone. E aí eu tinha uma vontade de dizer assim, tenho toalha e sabonete, pode ir lá se limpar com a graça de Deus. Gente, a gente não vê, isso aqui não é isso aqui é uma renovação íntima, uma mudança de conduta. O que eu fazia e não faço mais. Aquilo que eu fico feliz de fazer, olha, eu já consegui ser melhor hoje. É um esforço interno. A espiritualidade superior não faz por você, ela faz com você. Se você não fizer a sua parte, esquece. Ele já tem os méritos dele, está na hora da gente ter o nosso, é para isso que a gente está aqui. A gente não está aqui a passeio, a gente não está aqui porque está todo mundo feliz vendo florzinha. Não. Ser espírita, ser cristão, né? Cristão, seguidor do Cristo, é muito difícil, mas é o único caminho. Fazer o que Jesus fez. E uma vez me falaram, não, eu não consigo fazer tudo o que Jesus pediu. Que tudo foi esse que ele pediu. Foi muita coisa assim? O que ele pediu, gente? Meu próximo. É muita coisa? Não. Aí você vem que nem a Suzanita da Mafalda, né? O próximo, que bom que o próximo fica bem longe de mim. Não, gente, o próximo está bem próximo, o nome é próximo. Que bom que o mundo fica lá fora. Não, o mundo está aqui. O próximo é próximo. Como diz o Amir, sou fã desse cara. Ele diz o seguinte, é difícil a gente ter que perdoar e amar um próximo tantas vezes como Jesus mandou fazer, se esse próximo não estiver muito próximo. Você não tem como perdoar 70 vezes 7 uma pessoa que você vê uma vez por semana. Não dá. Nem que ela pise na bola com você o resto da vida. Você vai ter que perdoar 70 vezes 7 aquela pessoa que está dentro de casa. Aquela que você vê todo dia. Aquela que não tem como escapar. Essa que você tem que perdoar. As outras, não dá tempo de errar tanto. O nosso amigo Lourenço... Ô, Lourenço. É o seguinte, eu quero que você comentar
Na vida espiritual, reconhecemos que os projetos reais nobres são os que exigem mais investimento de recursos tais como dedicação, perseverança e fé. Por isso aprendemos a suportar às vezes os reveses, porque é um trabalho a longo prazo. Lourenço não tem nada para fazer na praia não, né? Pô, Lourenço. Auxiliar você na palestra. Depois ele manda mensagem. Duas coisas. Esse processo que ele falou que faz, né, no plano espiritual, não é no plano espiritual só, né? O processo de trabalho a longo prazo, de conquista moral, é aqui também. Aliás, eu até arriscaria dizer, é mais aqui do que lá. Porque lá é onde a gente estuda, vamos dizer assim. Aqui é onde a gente faz a prova do dia a dia. Aqui a gente... Não adianta você estudar na sua casa a semana inteira. Onde é que você vai fazer a prova? Não é na escola? Você vai pegar as suas coisinhas e vai lá para a escola fazer a prova. Não adianta fazer em casa. Então, o trabalho é lá e cá. Né? É uma lei universal. Né? Tão bonito isso. É aqui e lá. Quer você queira, quer não, você está imerso a isso. E essa é a minha vingança. Tem que trabalhar, hein? A outra coisa é que, assim, é importante a gente lembrar que é, sim, uma aquisição de longo prazo. Que pode ficar cada vez mais longo, se você não fizer direitinho. Ou pode ficar um pouquinho mais curto, se você trabalhar um pouco mais. Alguém já leu 50 anos depois? Pô, Tereza, você está poderosa. Nos 50 anos depois, quando todo mundo está estrupiado, todo mundo está ali revendo as encarnações, programando a próxima, ralando, olha, a gente chega ali num estado deplorável. A única que não está nessas condições, que é a Célia, é aquela que aproveitou o tempo dela nos astrais da encarnação, passou, fez tudo direitinho, bonitinho. É a única que não está na mesa de negociação lá. Dá para fazer, gente. Custa. Ela fez da maneira mais curta. A gente está fazendo da maneira mais longa. Quanto mais longa, mais sofrida. E dor não tem nada a ver com sofrimento, eu já falei aqui. Dor é um processo que faz parte da vida, né? Inclusive físico, né? Eu já falei para vocês, o osso da gente para crescer, no processo de crescimento, ele tem que doer, né? Faz parte. O sofrimento é uma escolha. O sofrimento é a rebeldia em passar pela dor. Tem que passar, né? Minha querida, muito obrigado. Lourenço, você me deve um peixe na brasa. Ele vai trazer aqui pra gente. Não, ele me convida para ir lá. Mais fácil. Obrigado. Só reforçando as palavras da Simone em relação ao Evangelho, o plantão nosso, ele dá outras explicações como o Evangelho pode ser feito, e até pelo que ela falou, o momento que nós vivemos é um momento muito crítico, e nós precisamos ter uma egrégora, nós precisamos ter uma harmonia interna, e o Evangelho tem esse potencial. Quem faz a prática já há algum tempo, quem faz isso como, inclusive, algo recorrente, relata grandes benefícios. Não é benefícios materiais, mas é um benefício justamente de fortalecimento espiritual. Eu convido agora a todos, para a gente dar continuidade aqui à nossa reunião. Nesse instante, depois da palestra que nós tivemos, nós vamos fazer um exercício, juntos com o Pai Maior, de levar o amor, a fraternidade, a solidariedade, de levar ajuda àqueles amigos, àqueles companheiros que enfrentam dificuldades ou têm necessidades maiores do que as nossas. Por isso, nesse momento, juntos com Jesus, nós vamos vibrar. Nós vamos vibrar pelo Brasil, por todos os povos, pelas nações, uma vibração especial pelo nosso país, nesse momento conturbado, nesse momento difícil que nós estamos vivendo, para que a calma, o equilíbrio, a tranquilidade paire sobre nós. Vamos vibrar também por aqueles que padecem das doenças da alma, das depressões, das angústias. Vamos vibrar também por aqueles que sofrem com os problemas materiais. Vamos vibrar para que o Evangelho ele seja implementado em todos os lares, como meio, como instrumento, como modo de divulgação da doutrina e da moral cristã.
Vamos vibrar por aqueles que se dizem os nossos inimigos, por aqueles que nos perturbam de alguma maneira espiritualmente. E vamos vibrar também, aproveitando este momento, pelo nosso lar, pelas pessoas que vivem e convivem conosco, pela família que temos, que muitas vezes nós não nos compreendemos, mas que eles são importantes, são fundamentais no nosso processo de evolução. E vibremos também para que Jesus conforte todos os corações com as dores que estejam vivendo, sofrendo, com o problema que estejam enfrentando. E assim, queridos companheiros, nesse momento, eu peço que todos mantenham a calma, a tranquilidade, o pensamento elevado. E nós vamos encerrar essa primeira parte, essa primeira etapa, agradecendo a Jesus por essa oportunidade, agradecendo por dispormos de uma casa que ela procura nos levar, nos demonstrar o amor, a caridade, a fraternidade e principalmente nos ajuda nos nossos problemas emocionais, espirituais, traz de volta o nosso equilíbrio. Eu agradeço a todos pela presença, que todos tenham uma excelente semana, peço que permaneçam em seus lugares, o Luizinho depois na sequência vai encaminhá-los para a Câmara de Passe. Uma boa noite a todos, que Jesus possa confortar todos nessa noite.